Olá, meus irmãos de fé, nós estamos nesse final de semana celebrando e meditando o 10º domingo do tempo comum. Já faz algumas semanas que nós estamos vivenciando esse tempo comum, logo depois do domingo de Pentecostes. E muitas vezes algumas pessoas podem se perguntar por que termina o domingo de Pentecostes, começa o tempo comum e nós já começamos o tempo comum em semanas avançadas. Por que isso? Porque lá depois do advento, antes de começar a quaresma, nós temos também a primeira parte do tempo comum. Sempre quando termina o advento, nós temos a festa da Epifania, depois tem a festa do batismo do Senhor, e quando acontece essa festa do batismo, nós temos então de fato a primeira semana do tempo comum, até chegar a terça-feira de carnaval. Depois que chega a terça-feira de carnaval, então começa-se com a quarta-feira de cinzas, um dia depois, a quaresma. Depois da quaresma, a Páscoa, no final da Páscoa, Pentecostes, e aí, depois de Pentecostes, nós retomamos o tempo comum de onde nós paramos lá na terça-feira de carnaval. Às vezes, uma semana ou outra é suprimida, porque o tempo comum termina com a solenidade, né, de Cristo Rei do Universo, antes do primeiro domingo do Advento. Então, o ano litúrgico ele vai sendo organizado aí direitinho para que possa cada coisa estar no seu lugar. Os outros tempos, eles não são cortados. Geralmente, o tempo que mais sofre cortes é o tempo comum. De modo que, nesta nossa organização do ano litúrgico, nós estamos no 10º domingo, né? Começando nesta tarde de hoje até a tarde de amanhã, nós celebramos esse 10º domingo. Um 10º domingo que nos traz o Evangelho de São Marcos. Esse Evangelho de São Marcos é preciso que a gente leia passo a passo. Por quê? Porque tem alguns pontos que precisam ser destacados. Se você tem aí a Bíblia, o texto bíblico, a liturgia diária ou algum subsídio outro, né, pode acompanhar Marcos capítulo 3, versículo de 20 a 35. Naquele tempo, isso é acrescentado pela liturgia, vocês sabem disso, né? Porque não é naquele tempo, não está em todo momento no texto bíblico, né? Naquele tempo é acrescentado pelo texto litúrgico. O texto bíblico ele vai começar no versículo 20 assim: Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Tinha tanta gente dentro de casa que eles estavam ali agobiados, como diz o espanhol, né? Eles estavam ali cheios, né? A casa lotada por uma multidão de gente. Não sabemos a quantidade de pessoas, né? Mas era o suficiente para encher uma casa que naquela época não era lá essas coisas de grandiosa, né? As casas na época de Jesus e a casa onde Jesus estava nesse dia não devia ser uma casa enorme, muito grande, que coubesse mais de 100 pessoas. Né? Então era muita gente para uma casa pequena, humilde, modesta. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Veja uma pessoa que está por aí peregrinando, pregando, dizendo que é filho de Deus e ainda traz um monte de gente para dentro de casa, os parentes começam a dizer que ele está ficando louco, está fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Que a primeira coisa que eu gostaria de destacar é esse chamado de Jesus. Assim como Jesus chamou os seus discípulos, Jesus também chama esses mestres da lei.
chama-os para perto de si para dar um ensinamento. A diferença destes aqui para os seus discípulos é que os discípulos, apesar de que também são infiéis, em muitas ocasiões, os discípulos demonstram a sua infidelidade. Pedro é um do que vai negar várias vezes. Alguns dos seus que acompanhavam Jesus perguntam: Senhor, quem será o maior no reino dos céus? Uma preferência pelo primeiro lugar. Enfim, muitas vezes, em muitas ocasiões, aqueles que estão ali próximos de Jesus vão dar mostras, vão dar sinais de que não estão entendendo patavina do que Jesus está ensinando. Mas eles estão, diferente destes mestres da lei, diferente destes fariseus, diferentes daqueles que são ditos aqui parentes de Jesus, diferentes desse povo aí que quer pegar Jesus em alguma armadilha, os discípulos estão se esforçando para seguir os ensinamentos de Jesus. Mesmo assim, Jesus chama esses mestres da lei, mas eles não têm abertura de coração. Eles estão fechados em si mesmos, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e por isso vem o que se segue, né? Qual o ensinamento que Jesus dá para eles? Que se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes amarrar esse homem forte. Só depois poderá, então, roubar a casa, saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Qualquer coisa será perdoada aos seres humanos, aos homens, à humanidade. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Veja que isso é muito forte, dito pelo evangelista São Marcos, colocado na boca de Jesus, porque é algo que é lapidar, categórico. Ninguém nunca será perdoado por uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso se repercute, é aquilo que nós devemos entender daquilo que aparece na primeira leitura. Aqui eu não vou ler a primeira leitura completa, mas recordo a vocês para que leiam. É a leitura de Gênesis, capítulo 3, versículo de 9 a 15, onde se narra a criação do mundo, a criação do ser humano e, mais precisamente, a queda do ser humano. Nesta queda, fica um jogo de empurra-empurra entre o homem e a mulher. Eles percebem que estão nus. O Senhor, que vai passando por esse jardim, não os encontra, procura por eles, e eles então falam que ficaram com medo porque estavam nus. O Senhor pergunta por que eles estão, como é que vocês sabem que estão nus? E Adão diz: a mulher que tu me deste foi quem então me deu do fruto da árvore e eu então comi. O homem coloca a culpa na mulher, ou melhor, coloca a culpa em Deus, né? Porque ele está dizendo: a mulher que tu me deste como companheira. Então o Senhor quer me acusar, o Senhor quer reclamar que eu comi do fruto da árvore, né, que não devia comer. Mas a culpa é do Senhor, porque foi o Senhor que me deu esta mulher. Foi o Senhor que me colocou esta mulher diante
de mim e esta mulher coloca a culpa na serpente. A serpente enganou-me. Eu fui enganada. Não tenho culpa de ter comido esta árvore. Então eles estão se esquivando, tirando a culpa de si. O que está acontecendo aqui? Diante de Deus, de fato, todos nós estamos nus. Porque diante de Deus, nós não podemos esconder a nossa verdadeira face. Nós não podemos esconder o nosso interior. Diante de Deus, todos nós estamos completamente desprotegidos, levando em consideração que a vestimenta é aquilo que protege o nosso corpo. Mas essa nudez aqui é muito mais espiritual. E depois vem aquilo que é o que mais eu quero destacar nesse domingo de hoje, que é o versículo 15, o último versículo desta primeira leitura. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Existe um embate, existe uma inimizade entre a descendência da mulher e entre a descendência da serpente. Qual é a descendência da serpente? Aqueles que escolheram não acreditar no Filho de Deus. Quem não acredita no Filho de Deus, não acredita nos desígnios de Deus, não acredita no projeto de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, João diz o seguinte: Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Quem não acredita nisto, não acredita no projeto de Deus. Quem não acredita no projeto de Deus, não acredita em Jesus Cristo. E é no próprio Evangelho de São João onde está dito que quem não acredita no Filho de Deus já está condenado. Portanto, quem não acredita no Filho de Deus não se aproxima de Deus para pedir perdão, para arrepender-se dos seus pecados. Quem não acredita no projeto de Deus não se aproxima dos sacramentos. Quem não acredita em Jesus Cristo, portanto em Deus, não se aproxima da sua igreja, não se aproxima das virtudes, não se aproxima de nada daquilo que nós, cristãos católicos, acreditamos. E a consequência direta disto é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que santifica a nossa vida. O Espírito Santo é aquilo que anima a nossa existência cristã. É o Espírito Santo que nos capacita para o apostolado, para estarmos anunciando esta boa notícia, que é a existência de Jesus Cristo. A primeira notícia que deve ser anunciada é justamente esse amor de Deus, um amor incondicional que vem ao mundo para nos redimir de todos os nossos pecados. Se nós não acreditamos nisso, nós estamos dizendo não à obra de Deus. Quem não se aproxima de Deus, então não tem como receber o perdão. Por isso, blasfemar contra o Espírito Santo atrai sobre aquele que blasfema, ou seja, em outras palavras, atrai sobre aquele que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus Cristo, que não acredita no projeto da Santíssima Trindade, nesse projeto eterno do Divino Mestre, atrai sobre si uma culpa eterna. Nunca será perdoado.
Mas porque Deus não quer perdoar? Nananina não. Não recebe o perdão, nunca será perdoado, porque é a própria pessoa que não pede perdão. O único perdão que Deus não perdoa é aquele do qual nós não nos arrependemos, aquele do qual nós nunca pediremos perdão. Se você não pede perdão a Deus, então Deus não vai lhe perdoar. Esse é o pecado que não tem perdão. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Se você não pede perdão, Deus não lhe perdoa. E o que lhe motiva a não pedir perdão é a sua falta de fé. É a sua falta de confiança em Deus. A sua falta de confiança nos desígnios de Deus, nesse seu projeto. Se você não se entrega nas mãos de Deus, então Deus não pode lhe obrigar a aderir a esse projeto que está mais do que claro na sua palavra, no seu evangelho. Então, se você não aceita, você é da descendência do encardido, do maligno, do diabo, da serpente. Chame do jeito, de como você quiser chamar. Se você aceita o projeto de Deus, então você recebe o batismo, você entra na igreja. A igreja está aqui representada por esta mulher. A descendência da mulher. Se você se batiza, você faz parte desta descendência. Porque você entrou no corpo místico de Cristo, você entrou na igreja. Essa mulher que representa a igreja, e esta igreja que é perfeitamente representada e representada mesmo por Nossa Senhora. A Virgem Maria é aquela que mais perfeitamente representa esta igreja que é mãe. Ela que é mãe da igreja é a perfeita representação desta igreja que também é mãe, e essa igreja que é mãe está aqui sendo prefigurada já no livro do Gênesis, quando fala que vai existir uma inimizade, uma contenda, uma guerra entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Agora está nas nossas mãos. De qual descendência eu quero fazer parte? Da descendência da igreja? Daqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo? Daqueles que fazem parte do povo de Deus? Daqueles que se deixaram batizar? Daqueles que aceitaram a sua vida sacramental? Daqueles que se deixaram depois confirmar pelo bispo no sacramento do crisma? Daqueles que receberam a sua iniciação cristã? Daqueles que se deixaram conquistar por Cristo e não pelas pessoas? Daqueles que fizeram a experiência com o ressuscitado nas pequenas coisas? No pobre, na palavra de Deus, nos sacramentos, na igreja, no testemunho dos santos? Em tantos outros momentos, de que lado você quer estar? Descendência da mulher, descendência da igreja, descendência da mãe, descendência daquela que foi prefigurada ou visualizada aqui em Nossa Senhora e Maria. Ou a descendência do encardido, a descendência daqueles que se afastam de Deus, a descendência daqueles que não querem escutar a voz de Deus. Estamos aí diante de uma escolha que nós devemos fazer. E depois o Evangelho vai continuar, dizendo como. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegou então sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo.
havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É a conclusão perfeita daquilo que nós acabamos de dizer. Aqueles que fazem a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqueles que fazem a vontade de Deus são aqueles que fazem parte da descendência desta mulher que foi anunciada na primeira leitura. Esta descendência que é fecunda. Esta palavra que Jesus está dizendo aqui, muito longe de destratar a sua mãe, que muito possivelmente não foi pronunciada pela boca de Jesus. Porque aqui nós não sejamos ingênuos, tem palavras no Evangelho que são diretamente palavras de Jesus. Como, por exemplo, o Pai Nosso. Nós aprendemos o Pai Nosso diretamente de Jesus. Mas outras coisas que aparecem na boca de Jesus não foram pronunciadas literalmente por Jesus. São conclusões do evangelista. O evangelista conclui a partir daquilo que ele aprendeu do próprio Cristo, transmitido pelos seus apóstolos, que chega a ele como uma informação autêntica, uma informação verídica e confiável. O que o evangelista está dizendo para nós? Que não é só os laços de sangue que valem. Não é só os laços de sangue que nós devemos colocar todo o nosso apreço e a nossa valorização. Ele também tem o direito de fazer parte da família de Jesus. As outras pessoas que estão ali convivendo com Jesus, eles também querem fazer parte dessa família de Jesus. Por que só os de sangue têm direito de fazer parte dessa família de Jesus? Todos nós temos o direito de fazer parte dessa família. Mas a condição é não o sangue, não o laço consanguíneo. A condição é fazer a vontade de Deus. Essa é a condição para fazer parte da família de Jesus. Esse evangelho não está falando dos irmãos de Jesus. Esse evangelho não está falando se Maria é digna ou não digna, como muitos irmãos protestantes usam esse evangelho para dizer que Jesus deixou a sua mãe ali por menos. Pelo contrário, ele está elevando, assim como todos aqueles que fazem a vontade de Deus, também a sua mãe. Porque quem melhor do que ela cumpriu a vontade de Deus? Quem melhor do que ela pode dizer que suportou o sofrimento de acompanhar Jesus desde a sua encarnação até a cruz? Quem melhor do que ela? Quem, como ser humano, pode dizer que viveu a vontade de Deus, que viveu segundo os desígnios de Deus? Quem no mundo, melhor do que Maria, é capaz de dizer que nunca blasfemou contra o Espírito Santo, que nunca foi capaz de dizer não ao projeto de Deus? Essa é a graça que nós devemos pedir, de nos igualarmos, na medida do possível, às virtudes de Maria. Uma fé inabalável, uma confiança ardente no Espírito Santo, uma mulher que soube se entregar, uma mulher que é tipo, sinal desta nossa igreja, desse nosso corpo no qual nós fazemos parte, que nos faz estar inseridos aí. Maria gera para a humanidade estes filhos de Deus, esses descendentes que são capazes de a imitar
no cumprimento da vontade de Deus. E, para terminar essa nossa reflexão, São Paulo vai refletir alguns aspectos também disso que nós acabamos de dizer. Ele diz na carta aos Coríntios: eu creio, e por isso falei. Nós também cremos, e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Se nós não acreditamos nestas palavras, de que de fato tudo isso é por nossa causa, para que nós sejamos também dignos de participar da glória de Deus. Jesus ressuscitou, Jesus passou pelo sofrimento por nossa causa. Se nós não acreditamos nisso, nós caímos na blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, nós não somos dignos de perdão. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Onde nós depositamos a nossa atenção? Naquilo que está aqui diante de nós, naquilo que é passageiro, naquilo que é fugaz, naquilo que se acaba, naquilo que se perde? Ou nosso olhar está na eternidade, naquilo que é do alto, naquilo que é elevado? Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, nosso corpo, Deus nos dá uma outra moradia no céu que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Meus irmãos de fé, o que mais nós poderíamos dizer? O que nos resta é confiar em Deus. E, a exemplo de Maria Santíssima, esta que é a representação perfeita desta Igreja Mãe, desta mulher do Antigo Testamento, esta mulher que tem uma descendência grandiosa, que são aqueles, os discípulos do Senhor. Que nós possamos ter a graça de fato, imitar as suas virtudes, a exemplo dela, fazer a vontade de Deus e podermos estar unidos com o Espírito Santo, unidos com nosso Senhor Jesus Cristo, unidos com o Pai Eterno. Terminando essa nossa reflexão de hoje, vamos terminar com a oração do dia. Eu sempre começo com a oração do dia. Hoje vamos terminar com essa oração do dia, onde a igreja pede que Deus, fonte de todo bem, atenda o nosso apelo e faça-nos por sua inspiração, ou seja, por inspiração do Espírito Santo, pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda, com a ajuda de Deus. Então é preciso pensar, racionar aquilo que é certo, deixar de lado aquilo que é errado, aquilo que é equivocado e realizar com a vossa ajuda. Não basta só pensar, não basta só entender, não basta só concluir. É preciso realizar, colocar em prática. Que isso aconteça em nossa vida o mais rápido possível, na medida dos nossos esforços e na medida da colaboração de Deus. Que Deus sempre colabora com aqueles que buscam o Senhor. Meus irmãos de fé, até amanhã com o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a você e, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, aproveite para se inscrever em nosso canal. Um grande abraço.